Olá a todos que estão conosco em mais uma noite. É uma satisfação, uma honra recebê-los aqui no nosso programa que estuda o livro Nosso Lar. O nome do capítulo hoje é o caso Tobias. É o capítulo 38, coincidente com o episódio também 38 desta obra monumental Nosso Lar, muito conhecida, muito divulgada, e que abriu uma série de outros livros. E nós temos a honra, a alegria de gravar os episódios, comentando os capítulos que formam esta agradável obra. Américo, esse capítulo traz uma história bonita e já me surpreendeu aqui no primeiro parágrafo, depois de tudo que nós gravamos, olha que foram capítulos, hein? E aqui o nosso André Luiz fala que era o terceiro dia de trabalho apenas. Então, só depois que ele foi lá para as câmaras, autorizado pelo Clarencio, recebido lá pelo Tobias e pela Narcisa, é que ele começou mesmo a trabalhar. Então, veja quanta coisa ele contou de 3 dias, né? Certamente uns 4, 5 capítulos só dessa fase, né? Ele vai dizer aqui no início do capítulo que o Tobias, o seu companheiro de trabalho, o surpreendeu. Foi uma agradável surpresa, como ele diz. Ao entardecer, uma vez que havia troca de turno, ele foi convidado a ir à residência de Tobias. Ele diz aqui que ali aguardavam ele belos momentos de alegria e aprendizado. Logo de entrada, ele foi apresentado a 2 mulheres, uma já idosa e outra próxima à madurez. Apresentou a mais nova como a sua esposa e a outra mais velha como a irmã. Luciana e Hilda, afáveis e delicadas, primaram em gentilezas. E aí, uma outra surpresa, não para eles, mas para nós, né? Formosa biblioteca de Tobias Américo, volumes maravilhosos encadernados no conteúdo espiritual. O que você acha disso, Américo? Eu acho bom, porque para quem gosta de ler, né? Atualmente nem tenho lido tanto, mas é uma coisa saudável e sempre bom você viver a experiência do outro, né? Porque para você tirar uma experiência do outro, você precisaria conviver muitos anos. Mas com um livro apenas, o outro, qualquer que seja, passa parte da experiência dele. Se escreve muitos livros, então, melhor ainda. Então, é uma satisfação saber que existem bibliotecas também em nosso lar. E, naturalmente, que agora, com a virtualidade que nós temos na Terra, os métodos de consulta no mundo espiritual devem estar bem mais aprimorados também na época que estamos vivendo, né? Sem dúvida. Aliás, meu sonho de consumo é fazer que nem Chico Xavier fazia. Várias pessoas me contaram isso, né? Que ele pegava o livro, ficava passando a mão no livro, e depois de um certo tempo, nossa, interessante o que você conta aqui, gostei do texto, é muito bom. Isso que é facilidade, você passar a mão e saber o conteúdo do livro. Imaginou? Chico reunia esta faculdade também, né, acumulada. Aliás, não era só porque ele era médium, Américo, era aquisição do espírito, né? O que nos aguarda por aí. Clarividente, o clarividente percebe isso aí, né? É uma conquista. E todos nós um dia vamos conquistar, não sabemos quando, mas vamos conquistar isso. Por isso que eu disse que é o meu sonho de consumo, é ler, porque uma coisa que não é bom no livro é você demorar. Quando o livro é bom, ótimo, porque você não quer nem acabar o livro, né? Eu lembro de livros que eu não queria nem terminar de ler, e quando terminava, às vezes começava de novo. E uma das razões disso, um espírito amigo nos disse que é porque você entra na energia do autor. E quando essa energia combina com a do leitor, então, aí é o melhor dos mundos. Você frui aquelas vibrações que compuseram a elaboração da obra, né? A dona Hilda convidou o André para visitar o jardim. E ali teve outra observação que eu achei bastante interessante também, que ele fez uma comparação com as flores e a diversidade de plantas que ele encontrou agora, diferente da casa de Lísias, onde ele estava hospedado. Aquelas plantações, aquelas flores, aquelas plantas que estavam no jardim eram diferentes da casa de Lísias. Foi uma observação muito interessante que ele faz aqui no capítulo. O Lísias, ou a dona Laura, cultivava glicínias e lírios na residência do Tobias,
predominavam as hortênsias e as violetas. Uma diversidade também na coloração, no perfume, na apresentação das flores. Estavam comentando ali a beleza da paisagem geral, vista daquele ângulo do Ministério da Regeneração, quando Luciana chamou para o interior para leve refeição. América, aqui não é o cafezinho, não é o pão de queijo, aqui é uma leve refeição, supostamente composta de água e um pequeno suco concentrado. É o lancha-ar. Isso, desse que nós comentamos. Ai, meu Deus, vamos nos acostumar com isso. Bom, mas pelo menos, Américo, teve um momento de uma leve refeição, porque a gente vai ficar fazendo o quê lá também? Pelo menos um cafezinho, um chá, um suco, uma fruta, tem que ter. Né? Era um ambiente de fraternidade, aquele sentimento profundamente desejado, que todos nós ansiamos ter um ambiente de paz, de amizade, num ambiente simples. Ele não sabia como agradecer ao anfitrião, que naturalmente o convidou para lá. E aí vem a observação de Tobias, nesta conversa tão agradável. Você que é novato aqui no nosso ministério, talvez desconheça o meu caso familiar. Aquele Tobias silencioso, Américo, vai se abrir aqui. E a primeira observação que ele faz é que foi casado 2 vezes. É o caso de muita gente aqui na Terra, então é bom a gente saber o que acontece lá para não ter surpresas. É um caso muito comum, né, Américo? Casamento, divórcio, separação, e muitos casais adquirem novo compromisso com o matrimônio com outra pessoa. É normal isso, tem acontecido com muita circunstância. E aqui o Tobias é um desses casos. Só que ele vai contar a sua história. E André vai tomar conhecimento aí da situação específica do Tobias. E aí, muito confundido, ele chegou à conclusão que Luciana e Hilda haviam sido as 2 esposas quando da permanência de Tobias no plano terreno. Foi isso mesmo que aconteceu. E mostra que os laços das almas prosseguem, inclusive o texto diz que prosseguem através do infinito, não é só lá depois de uma existência na Terra e lá só em nosso lar. Isso acontece em todo o universo. Então, esses laços que nós fazemos aqui na Terra, e às vezes começamos com os laços na vida espiritual, eles prosseguem indefinidamente. O que a gente não sabe é quando esses laços são trocados e por alguma razão. América, eu estou pensando aqui, porque eu, quando li aqui, também fui levado a pensar isso. As pessoas que estão nos vendo, estão nos ouvindo, talvez muitos estejam pensando nesse momento, né? 2 esposas no plano espiritual, como é que fica a questão do ciúme? E o próprio André, ele vai conjecturar mais para frente como é que é o casamento ali com 2 esposas. Ele estranhou o fato, né, nós principalmente ocidentais, né, que o matrimônio é apenas com uma pessoa. E ali o Tobias habitando com 2 esposas da experiência terrena. Então, inclusive, a nossa Hilda tomou a palavra, está sempre querendo falar do passado, quando alguém vem nos visitar. E o Tobias, com muito bom humor, vai dizer que, olha, é muito bom falar sobre isso, alegria, pois nós já vencemos o ciúme. É uma questão pertinente. Como você disse anteriormente, está aqui no livro também, muitas pessoas na Terra experimentam segundas núpcias. E eu conheço casais que 3ª, 4ª, 5ª, há muitos casos. Né? Há muitos casos. De qualquer forma, vai haver repercussão disso. A única coisa que precisa é nós tratarmos essas separações, por exemplo, adequadamente, porque nós vamos nos encontrar lá com os afetos e com os desafetos. Eu, por exemplo, conheço famílias de 2 casamentos e que se reúnem harmoniosamente. Metade dos filhos de um com metade dos filhos do outro, eles se reúnem, acostumaram com isso, e para eles é muito bom, não tem problema nenhum. Então, se a gente conseguir isso, então, esse é o melhor dos mundos, né? Por outro lado, há os casais que digladiam, né, Américo? Depois que se separam, se tornam verdadeiros inimigos. Aí é lamentável, sob todos os pontos de vista. Como é que a gente resolve essas questões sobre o ponto de vista espiritual? Foi a grande preocupação de André
para ele novidade aquilo, né? Porque ele deixou a esposa na terra, ele foi casado uma única vez, estava preocupado em visitar a esposa, estava preocupado com a família. Agora se depara ali com um caso de um sujeito cujas duas esposas da terra estão juntas no mundo espiritual. Precisa ter um espírito de renúncia muito grande aí, Américo. O André se espantou, mas o senhor mora com as duas? Ele vai Vai contar. contar. Vai contar que a Hilda, a primeira esposa, acabou desencarnando quando nasceu o segundo filhinho. E aí o Tobias, numa época em que a mulher não trabalhava fora, não tinha como cuidar das crianças, ele tinha que sair, né? Então era necessário arrumar alguém. E apareceu, então, a Luciana, e eles se casaram em segundas núpcias. Ele em segunda, dela não fala, mas talvez seja a primeira. Sim. O fato é que a Hilda, nos primeiros tempos de mundo espiritual, quando soube, revelou esse ciúme realmente. Foi quando entrou um outro personagem na história para tentar demovê-la disso aí. É muito interessante essa história. É, nós vamos ver mais para o final a entrada de um outro personagem na história. Mas antes de falarmos sobre esse outro personagem, né, Américo, tem uma frase aqui que me chama a atenção. Quando se refere a essa questão do ciúme e mesmo da convivência de três personagens ali, duas esposas para o mesmo homem, né, no caso, o espírito desencarnado, o nosso Tobias vai dizer que ainda não nos achamos na esfera dos anjos, e sim dos homens desencarnados. Américo, esta expressão, essa referência de que esses espíritos que estão no nosso lar estão na esfera dos homens desencarnados, traz um panorama muito abrangente no estudo dessas questões todas. Então, é por isso que nosso lar é a região umbralina, porque os que vivem em nosso lar, ou até abaixo, e os que vivem na Terra, têm tendências muito semelhantes, né? Isso. Exatamente a diferença é quando o sujeito passa para a esfera seguinte, que seria a quarta, como nós vimos lá no livro Cidade no Além. Na quarta esfera, já não tem essa confusão que tem, porque os espíritos são muito melhores. E é dessa cepa, né, desses núcleos superiores que reencarnam muitos trabalhadores na ciência, nas artes, nas relações humanas, exatamente porque são espíritos que já sobrepujaram as ideias de ciúme, desafeto. Não tem muita gente morando lá, comparativamente com as outras três esferas, mas nós temos que fazer força para chegar lá, né? Passar de nosso lar. Nosso lar é só uma transição. Né? Até porque, acrescentando essa observação sobre a esfera dos anjos e dos homens desencarnados, essa caminhada do homem simplesmente desencarnado até a esfera do anjo, significando aí o espírito, né, que já progrediu, que já venceu os pendores inferiores, que já se libertou das amarras, dos condicionamentos humanos, há uma longa caminhada, Américo. Não é um trabalho fácil, é um trabalho que vai exigir o esforço para alterar essas posições todas. Então, este capítulo ele traz essa observação muito interessante sobre os espíritos que se amam ou se odeiam, ou se buscam ou se repelem, ou aqueles que adquirem e desenvolvem afinidade. Sem dúvida. Quem quiser saber mais a respeito desse tipo de espírito, que é um verdadeiro anjo, tem duas obras da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que conta a história da mesma personalidade em dois momentos da história aqui do planeta Terra. A primeira é Célia Lúcius, que é um personagem que aparece lá no ano 130, no romance 50 anos depois, escrito por Emmanuel, e a Célia é um espírito muito diferenciado dos padrões encarnados à época. Ela se destacava muito. E depois esse mesmo espírito volta a reencarnar no século XVI, entre o XVI e o XVII, na personalidade de Alcione Davenport, e é o mesmo espírito. E a gente percebe o jeito diferenciado dela tratar as pessoas, até os inimigos. Né? Então, quando o espírito chega nesse nível, ele não precisa ficar mais na Terra, ele vai para onde ele quiser.
essa é uma longa jornada, realmente, porque lendo esses dois livros e vendo o que elas faziam naquelas épocas, nos dois momentos reencarnatórios diferentes, é impressionante, né? É impressionante. Nós temos que chegar lá. Se Chico Xavier está muito longe, Jesus está muito longe, Maria Teresa, nós temos que, pelo menos, tentar chegar na Célia e na Alcione, que são a mesma pessoa, personalidade. Américo, você citou aí, referindo-se a essa afinidade, a essas conquistas, nós comentamos aqui sobre as duas mulheres que se casaram com Tobias, né? Nós chegamos a cogitar sobre o ciúme. E, em vista disso, nós vamos encontrar uma frase muito bonita aqui, que o verdadeiro casamento é de almas, e essa união ninguém poderá quebrantar. E Luciana, que se mantinha silenciosa diante daquelas observações, vai defender e vai em favor de Hilda, como explicar a nossa felicidade e compreensão que devemos, senão ao espírito de amor e renúncia de nossa Hilda. E talvez muitas pessoas, você se referiu aí ao Alcione, citado por Emmanuel no livro Renúncia e também no outro livro com outra personalidade, talvez os nossos telespectadores estejam pensando na questão de almas gêmeas. Questiona-se muito isso, existe alma gêmea, não existe alma gêmea? Claro que não existe uma alma criada especificamente para outra, somos almas independentes, criadas individualmente, somos criaturas individuais. Mas uma alma pode desenvolver uma afinidade maior com outra alma, até pelas experiências já vividas. É nesse detalhe que nós temos que entender o conceito de alma gêmea, e não de uma alma criada para outra. Exatamente. É por isso que esse espírito que nós dissemos, Célia, no primeiro momento, e Alcione, no segundo, ela veio duas vezes à Terra para resgatar um amor muito grande que ela tinha. Vejam, quando ela propõe isso, sobretudo no Renúncia, porque antes, nos 50 anos depois, não tem essa conversa, mas esse espírito de Alcione trabalhava num sistema solar trino, e que tem 3 sóis, né? E não disse se ela está encarnada ou não, enfim, eu sei que ela trabalhava lá com arte, desenvolvendo arte. E quando ela resolveu vir à Terra, ela teve que perguntar para o mentor, e o mentor disse que ia consultar Jesus se podia, porque ela fazia muita questão. Foi consultado, exatamente. E ela aceita isso aí, vir para a Terra, e o mentor ainda diz a ela, mas você vai sofrer muito, não importa, eu preciso desse amor. Veja, ela está falando da troca fluídica com esse espírito, que é afim, e mesmo sendo atrasada em relação a ela precisa daquela troca fluídica. Então, veja só, por isso que o Emmanuel volta nesse assunto lá no livro Consolador e diz que a alma gêmea é nesse sentido. Nós temos uma alma com quem normalmente a gente está, e não é que ela é gêmea, é que ela é muito afim, né? Não é gêmea no sentido que os espíritos disseram para o Kardec que não existe uma alma criada para outra. Mas ela, ao longo da jornada evolutiva, sobretudo nesse período em que a gente não está muito evoluído, é fundamental que essas almas estejam juntas, porque elas se ajudam umas às outras. Você usou a expressão aí ao longo da jornada, né? Quer dizer, essa afinidade ela é construída na convivência contínua, muitas vezes, de ideais nutridos, acompanhados, vividos, né? Então, é marcante pensar nisso. E voltando ao caso de Tobias aqui especificamente, Américo, quando a primeira esposa morreu, eles tinham 2 filhos pequenos, né? E você se referiu ao começo aqui de uma época em que a mulher não trabalhava fora, em que havia um certo machismo, etc. Então ele ficou sozinho para cuidar das 2 crianças. E a mulher morreu, a primeira esposa morreu, e ele se viu atrapalhado com 2 crianças, e ainda as outras mulheres encarregadas de cuidar daquelas crianças, porque ele tinha que trabalhar, elas não estavam muito preocupadas com a educação, com o bem-estar das crianças, não. Era mais um cumprimento de obrigação sem amor. Então ele se viu realmente
quase que forçado a encontrar um segundo casamento. E casou-se novamente. Mas aí o ciúme da primeira esposa recaiu sobre os dois, porque a primeira esposa, também inconformada com a desencarnação, já exercia uma influência nociva sobre a família. E quando entrou, então, a segunda esposa, ela ficou doida, ficou louca de ciúme, atacando a mulher, fazendo do lar ali um inferno. Mas então, Américo, ficou uma situação insuportável para o casal, ali na interação com esse espírito ciumento, que era a primeira esposa. Como é que se resolveu isso, Américo? Virou uma obsessão da Hilda sobre a Luciana e sobre o próprio Tobias, né? Veja que há vários relatos dos espíritos que quem ama liberta, não faz questão de ter para si, liberta. Então, Hilda não tinha aprendido essa lição. Até que apareceu o tal do personagem que falamos há pouco, que era uma avó da Hilda, que se aproximou como se não quisesse nada, né? E foi falando, e aí, Hilda, como é que você está? Eu estou uma fera lá com a Luciana, com o Onde já meu se viu? marido, onde já se viu um negócio desse. E foi aí que ela ouviu lições importantes da avó e modificou-se. Claro, não foi de uma hora para outra, né? Foi Sim. modificando o entendimento de que a vida propõe e dispõe e a gente tem que fazer o melhor ao nosso alcance. E o que confere confiança na Hilda sobre a Luciana é o fato de que ela começou a cuidar dos filhos, como se estivesse no Isso. lugar dela, e cuidava bem, ao invés das tais tarefeiras lá contratadas pelo Tobias inicialmente. E isso realmente mexeu com ela, ela passou a receber ou aceitar a Luciana de outra forma, que cuidava muito bem dos filhos e também do marido. Ela alcançou a compreensão exata de que a Luciana, na verdade, se tornou uma benfeitora para o seu amado e para os filhos do casal, porque Luciana se transformou numa segunda mãe e quase numa filha dela, digamos. América, quando você fala da vozinha aí que se apresenta como quem não quer nada e vai chegando sem dar muitas notícias, você tem uma boa experiência com isso no atendimento aos espíritos que chegam como quem não quer nada também, né? Tem algum caso para contar também nessa área? São muitos casos, né? São muitos casos. Não estou me lembrando agora, mas é muito comum você ter um problema de um recém-desencarnado com ciúmes, isso acontece, né? E quase sempre um espírito afinizado com esse que está se comunicando e nesse estado sempre aparece ao final de uma comunicação. O esclarecedor lá faz um preâmbulo, tenta explicar alguma coisa e tal, e na hora de encaminhar, quase sempre vem um espírito conhecido e que o que estava sendo atendido respeita, né? Então, há muitos casos interessantes em que aparece quase sempre a mãe, porque a mãe tem uma ascensão muito grande sobre os filhos, sobre aqueles que erraram, não? Mas também tem casos de maridos que voltam, tem casos de avós que entram na história e filhos também. Ou então até de pessoas que eram desconhecidas, ou melhor, não eram desconhecidas, não eram da família, mas eram pessoas muito respeitadas, caso de professores, de padres, Isso. que entram na relação exatamente porque aquele espírito necessitado aceita a autoridade daquele outro. Então, os espíritos trabalhadores da reunião mediúnica trazem esses espíritos para fazer essa apresentação. É muito interessante. Tem muita história desse tipo, muita. Tem muita história realmente. Eu já soube de casos comoventes. Você citou professores, é muito comum, né? Os professores. Eu soube de um caso recente de um espírito irredutível que foi vencido pela professora, que era a única pessoa que respeitava ele. São marcantes esses casos. Esses espíritos entram no contexto para ajudar a recuperação, né? E aqui nesse capítulo, Américo, quase ao final do capítulo, eles vão se referir aos vários tipos de casamento, casamento de amor, de fraternidade, de provação, de dever. E nós temos aí nas duas mulheres um respeito, uma fraternidade muito grande entre elas, conquistada a partir dessa compreensão. Esse assunto de casamentos
tipos de casamento nós vamos ver mais adiante em outros livros, em outros capítulos específicos, mas é um assunto palpitante esse, pensar na ligação entre os seres, porque, como diz aqui, o matrimônio espiritual realiza-se alma com alma, representando os demais simples conciliações indispensáveis à solução da necessidade ou processos retificadores, embora sejam todos sagrados. O interessante é que o André estava muito preocupado com a Luciana, né? Porque como é que o Tobias tinha ficado com a Hilda, né? E ele pergunta, muito, muito atrevido, ele pergunta, escuta, ele não falou desse jeito que eu vou falar aqui, né? E a Luciana fica jogada às traças? E aí, imediatamente, eu não sei se foi o Tobias ou a Hilda, não, a pessoa de maior afinidade dela já está encarnada, e ela deve encarnar logo em seguida, para mais tarde, na vida madura, reencontrarem-se no escurinho do cinema, na Praça da Matriz. Que coisa que é isso, né, rapaz? Você sabe que esta semana, caminhando com a Neuza pelas ruas de Matão, quando a gente sai a caminhar, né? Então, na nossa frente tinha um casal com uma criança de colo, um casal jovem, carregando uma criança. Eu falei para Deus, mas Deus é sábio mesmo, né? Ele cria a atração primeiro para depois enviar os filhos através do processo reencarnatório, e os pais estão ali agora com a responsabilidade de educar e encaminhar aquele outro tesouro que veio. Mas tudo começa por este momento de atração irresistível, né, Américo? Que vai crescendo entre os seres. Um amigo muito querido, que já desencarnou, foi para a pátria espiritual há 2 anos, o Luciano. O Luciano é que me levou, inclusive, a conhecer a doutrina espírita, e a gente brincava muito com isso, quando éramos ainda solteiros, né? Nós tínhamos um amigo comum, que foi um diretor da Federação Espírita Brasileira, o seu Gama, né? E o seu Gama brincava, cuidado com esse fluidinho, ele atrai... E nós dávamos risada. Inclusive, aqui na pergunta curiosa de André, que foi percebida pela capacidade de percepção dos outros, como é que fica aqui o casamento, né? E eles explicam, pela combinação vibratória, esclareceu Tobias, pois afinidade máxima, pela afinidade máxima ou até completa. E mesmo assim, como você já até disse, né, como é que é a posição da irmã Luciana? E a própria interessada explicou, quando desposei Tobias, que já era viúvo, já devia estar certa que, com todas as probabilidades, meu casamento seria mais de união fraternal acima de tudo. E agora, como você já se referiu também, a Hilda explicou sobre que ela estaria em pleno noivado espiritual. O nobre companheiro de muitas etapas já estava encarnado e ela seguirá ao seu encontro. Bonito isso, Américo. Bonito. E resolve o problema, né? Então, cada um de nós tem a sua alma mais afim, né? Cada um de nós tem a sua alma mais afim. Então, isso dá pano para manga, né? Porque tem um monte de história na esteira dessa relação. Porque ninguém fica sozinho. Essa é a ideia, ninguém fica sozinho. Tem sempre alguém mais afim. Américo, em algum momento da nossa trajetória na vida espiritual, estaremos também nessa situação em que está Luciana, talvez habitando com outro casal e aguardando a oportunidade de voltar ou de receber o ser amado que não voltou ou que nós vamos encontrar. É muito interessante ler uma descrição dessa, porque agora a gente, quando estiver lá, já sabe, né? A gente não precisa se preocupar, não precisa ficar tão assustado como ficou o André com essa questão. É interessante que a gente recebe no atendimento fraterno jovens ainda, desesperados, porque o primeiro amor da vida deles foi embora, né? Isso vale tanto para as meninas como para os meninos. Então, eles se acham a pior pessoa dos mundos, né? Porque estão sem ninguém, e estão com 18 anos, 19 anos, 20 anos, nem começou a vida, né? Aí eu faço uma continha com eles, né? Quantas encarnações você acha que nós tivemos? Ah, não sei, seu Américo. Tá bom, então vamos fazer o seguinte, o homem está na Terra 300 mil anos só, olha só, 300 mil anos, é pouco, em 4 bilhões e meio de vida da Terra é muito pouco, né?
Então, eu falei, vamos fazer uma continha básica. Em vez de 300 mil anos, vamos fazer 100 mil anos. Em 100 mil anos, se você tiver uma encarnação, em média, 50 anos encarnado, 50 anos desencarnado, esperando nova encarnação, então, só para fazer a conta redonda, a cada 100 anos nós estamos reencarnados. Em 100 mil anos, dá para fazer 1000 encarnações. Aí eu brinco com a pessoa, seja homem ou seja mulher. Em 1000 encarnações, você sempre foi filha ou filho dos mesmos pais? A pessoa pensa assim, acho que não. Tá bom. Você sempre teve os mesmos irmãos? Acho que não também. Ora mais, ora menos. E você sempre casou com a mesma pessoa? Acho que não. Então, tem um monte de gente com quem você já fez ligações. Então, se esse namorado não deu certo, essa namorada não deu certo, certamente você vai encontrar alguém com quem você já conviveu. Então, com 18, 19, 20 anos, espera a vida andar um pouco mais. Né? Você vai encontrar alguém. Isso não quer dizer que isso é certeza, porque há pessoas que no programa reencarnatório não está incluído o casamento. E a gente conhece pessoas assim, fazem de tudo para casar e não conseguem. E às vezes tem até uma estampa, né, que vale a pena, como diz o outro. Mas, por algum mecanismo, ela não consegue, essa pessoa não consegue casar, seja homem, seja mulher. Por quê? Porque está no programa reencarnatório, ela pediu para passar por essa dificuldade. Então, ou é uma expiação, porque também precisa passar por isso. É claro que ela tem que escolher quando é que ela vai passar, porque isso é livre-arbítrio. Agora, uma vez feito algum desarranjo nesse mecanismo, ela tem liberdade, mas se fez, ela fica escrava do desarranjo. Em algum momento vai ter que consertar isso, né? Américo, muitas pessoas me perguntam, quando eu faço a palestra do projeto reencarnatório, como é que faz para a gente saber se a gente está acertando no projeto reencarnatório, se a gente está cumprindo o que foi planejado, porque a gente não se lembra, conscientemente a gente não se lembra. Né? E você citou aí que alguns fazem programação para serem solteiros, e por mais que tentem, não se casam. E às vezes insistem tanto que acabam casando. E aí começam os problemas que não estavam previstos, porque foi fruto da liberdade. Agora, como saber se no meu planejamento está ficar solteiro ou casar-se? Difícil. A gente não sabe, né? Mas a gente precisa analisar dentro, interiormente, com cuidado, com calma, com prudência, porque nós temos a liberdade de agir, e essa liberdade altera o planejamento a todo instante. Daí, desenvolver uma certa prudência e até uma certa sabedoria no trato com essas questões, inclusive no casamento. Então, se a gente sempre quiser ter família, esse é um ideal da maioria das mulheres. Se a gente quiser ter o ideal da família sempre, é simplesmente fazendo a lição de casa, né? Com a família que temos hoje, fazendo o nosso melhor, para ter direito a outra, e a outra, e a outra. Né? Até que a gente não precise mais evoluir com esse conceito de família, né? Porque espíritos crísticos, por exemplo, não tem esse problema. A família deles é a humanidade toda, são todos os espíritos afins com ele, então isso aí muda lá para frente. Mas existe a necessidade da família durante um bom tempo ainda. Então, se a gente honrar a família que temos hoje, mesmo que seja difícil, nós nos credenciamos para ter outras famílias, e cada vez mais harmonizadas. Que coisa bonita pensar isso. E o melhor de tudo isso é que nos próximos livros do próprio André Luiz, nos próximos capítulos, nós ainda vamos desenvolver essas temáticas pertinentes a cada caso, a cada situação. A obra de André Luiz é riquíssima e nos oferece todo este campo de análise, de ponderação, de reflexão. Então, nós convidamos você, na próxima terça-feira, esteja conosco novamente, e nós aqui estaremos estudando os capítulos do nosso lar. O próximo capítulo, né, Américo? Ouvindo a senhora Laura. Laura é um espírito muito experiente, é um espírito com boa capacidade de discernimento. Ouvir a senhora Laura é sempre um bom conselho, como já aconteceu com o André Luiz. Né? Uma lição atrás da outra. ainda mais para novatos, como o André Luiz.
Surpreendido a cada passo, né? Primeiro foi a viagem aérea, depois foi todo o cenário que ele encontrou, e agora o casamento. Vem lição por aí, ouvindo a senhora Laura. Até a próxima semana, então. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima semana. Até a próxima.